Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Gordo do Luz e Câmera mais uma vez para você. Hoje a gente vai conversar com o Alex e com a Carol. Eles têm um trabalho muito bom aqui nos Pimentas, na periferia de Guarulhos, com teatro. Eles fazem parte da Companhia do Caminho Velho. Você conhece? O que é cultura para vocês? Cultura, para mim, é todos aqueles resquícios, tudo aquilo que ficou, aquele rastro que ficou de todos que vieram antes da gente. Desde da primeira pessoa, né, que esteve na Terra, que a gente poderia chamar de homem, assim, desde essa primeira Eva, desde esse primeiro Adão, independente de religião, enfim. Tudo que foi construído, tudo que foi deixado, todo esse caminho que foi construído, tudo isso que a gente olha para trás e vê os resquícios, e vê as pegadas, é a cultura. Ao meu ver, a cultura é todo esse carimbo que a gente deixou e é também a forma pela qual a gente olha para trás e tenta se entender, o que não é nada muito fácil nem unívoco, né? Se uma pessoa é um universo, imagina todas as pessoas, tudo que veio antes da gente, tudo que foi construído antes da gente. Existem milhares e milhares, incontáveis formas de olhar para isso, de perceber essa cultura e de perceber essa herança que ficou. Então, a cultura é essa coisa viva, porque quando a gente olha para trás, a gente olha a partir do nosso ponto de vista, a gente olha a partir da forma pela qual a gente percebe essa cultura. Mas, ao meu ver, a cultura é esse lugar que ficou, esse rastro que ficou. Qual o envolvimento de vocês com a cultura e desde quando? Começou assim, quando eu era criança, assim, de maneira bastante pontual, fazendo algumas atividades, algumas oficinas. Depois me pegou de surpresa na universidade, porque eu entrei na Unifesp, no primeiro ano da Unifesp, em Guarulhos, né, do campus de Guarulhos, e para fazer ciências sociais. E naquele período, naquele mesmo ano, eu comecei a fazer teatro com um grupo de alunos que decidiram se reunir para começar a fazer teatro. E não era uma coisa assim que eu pensava que eu iria me tornar atriz, que eu iria me tornar uma pessoa do teatro. Era uma coisa que me fascinava quando eu era criança, mas que não tinha essa formulação a respeito. Eu tinha muito interesse por arte em geral, por cinema, gostava muito de assistir Fellini, de assistir muitos cineastas, assim. Nesse período na faculdade, quando eu estava no primeiro ano ainda, que foi quando a gente começou aquilo que viria a se tornar o grupo, eu tive essa primeira experiência de estar em cena e foi uma experiência muito forte para mim. Eu até, inclusive, nessa situação, eu escrevi um textinho com a ajuda do Alex e eu falei esse texto na hora da cena e aquilo foi tão forte para mim que eu acho que foi também o que fez eu continuar no grupo. Vocês já foram criticados por trabalhar com arte? Eu não diria criticados, eu acho que todo artista, quando está naquele processo assim de se entender enquanto artista, ele tem um certo, eu acho que ele passa por muitos níveis de autoaceitação, assim. Primeiro, quando você afirmar eu sou um artista, no meu caso eu sou um diretor de teatro, eu sou um dramaturgo, ou como eu disse quando eu comecei, eu sou um ator, é sempre um momento assim que você se afirma, mas você não acredita muito, porque parece que precisa de alguém para dizer que você é um artista, precisa de um curso para dizer que você é um artista. Mas isso demora um certo tempo para você perceber a importância dessa autoafirmação. E depois disso, também tem esse lugar social do artista, né, que é tido muitas vezes como o nefelibata, aquele que tem a cabeça nas nuvens, assim, né, é o que está no mundo das nuvens, é o que não conhece muito, não lida muito bem com as coisas objetivas e concretas da vida. E eu acho que é muito pelo contrário, assim, a gente só lida com a vida, assim,
gente só lida com as pessoas. Afinal de contas, o nosso trabalho no teatro, por exemplo, é estar sempre produzindo algo para alguém que vai vir assistir, que eu vou olhar no olho e vou dizer para este alguém. Tudo que eu produzo é para este alguém e que eu vou entregar olho no olho, né? Então, não é nesse mundo das nuvens, né? Deixa eu perguntar, qual a ligação que vocês têm com Guarulhos? A gente não tinha uma relação com Guarulhos antes de ir estudar em Guarulhos. Mas a partir do momento que a gente foi para a Unifesp, a gente passou a ter essa relação e a refletir sobre ela. E essa relação se dá principalmente no bairro dos Pimentas, que é onde fica o campus. Sempre incomodou a gente uma vontade que existe, algumas vezes dentro da universidade, de sair do bairro dos Pimentas, assim, que já existiu. Porque a gente entende que estar ali, estar na cidade de Guarulhos, transformou a gente. Então, seja o que nós aprendemos com relação a relações sociais, na antropologia, no meu caso, por exemplo, seja com relação ao que nós fazemos, ao teatro que nós fazemos, isso tudo se modificou porque nós estamos em Guarulhos, porque nós estamos neste bairro em específico. Então, desde o início a gente percebeu que era importante a gente buscar uma relação com o bairro, uma relação que não fosse só de aquela que acontecia no ônibus, no caminho para a universidade e na volta para casa. Alex, como é ser dramaturgo? E o que te inspira? Quando eu vim de Campinas para São Paulo e logo em seguida para Guarulhos, eu tinha no meu horizonte a dramaturgia, escrever dramaturgia. Mas eu era um leitor de dramaturgia e eu arriscava escrever algumas coisas, mas eu nunca gostava do que eu escrevia. E eu era ator, hoje não sou mais, e eu tinha vontade, além de escrever também, de ser diretor. E aí a companhia foi formada, eu comecei a dirigir e a dramaturgia ficava ali um pouco em segundo plano, esperando esse lugar de formação. Eu sentia muito que eu precisava entender mais por dentro, dialogar, conversar sobre. E foi quando eu entrei na SP Escola de Teatro. E ali eu pude um pouco esse diálogo com outros dramaturgos, com outras formas de fazer, esse olhar crítico sobre a feitura de outros autores, da história da dramaturgia, me deu uma coragem de afirmar eu sou dramaturgo após escrever dramaturgias que eu olhasse para aquilo e me sentisse dramaturgo. Para mim é muito importante assim, não só falar sobre o meu tempo, mas a forma pela qual se fala sobre o tempo, sobre o nosso tempo. Quando eu sento para escrever, quando eu termino um texto e olho para aquilo e falo assim, tá pronto, é uma relação que não é para o mundo, é uma relação que é muito íntima. E ao mesmo tempo, quando eu leio, algumas semanas depois ou alguns anos depois, eu percebo que aquilo, eu não dominei aquilo, não foi eu que fiz aquilo em sua totalidade. De certa forma, eu orquestrei algumas energias, alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que. Mas aquilo me comunica, aquilo mexe comigo, aquilo diz algo para minha alma, para o meu interior, enfim, para isso, para um meu outro, assim. E isso é muito gostoso, assim, e ver aquilo no palco acontecendo e tomando forma, e ver artistas dialogando com aquilo e tornando aquilo mais dele do que jamais foi meu, assim, é muito interessante, assim. Fala pra gente sobre o curso de iniciação teatral que vocês promovem e como funciona. A Companhia do Caminho Velho tem 13 anos e desde o início a gente oferece cursos. Já oferecemos cursos de cenografia, figurino, dramaturgia,
agora recentemente, de direção, sonoplastia. A gente já ofereceu inúmeros cursos, mas a gente tem alguns cursos que a gente sempre oferece e que com o tempo a gente foi definindo um formato, assim, que são os cursos de iniciação teatral. A gente percebeu que eles tinham uma procura muito grande e a gente oferece sempre 2 turmas por semestre. Então, uma turma à tarde, uma turma à noite, e aí varia o dia da semana que a gente oferece. E nesses cursos, eles são voltados principalmente para pessoas que não têm experiência com teatro, porque a gente observou que a maior parte do nosso público não tinha experiência, mas que também aceita pessoas que tenham eventualmente uma experiência maior. E neles a gente monta, com a ajuda de um orientador, os alunos são introduzidos na pesquisa da companhia, eles começam a lidar com algumas coisas que fazem parte da nossa pesquisa e montam na montagem de um texto, né, que eles apresentam ao final do semestre. E os cursos acontecem normalmente no Teatro Adamastor Pimentas, quando, né, antes da pandemia, e a gente está doido esperando o final da pandemia para que os cursos voltem normalmente. A gente sempre divulga sobre eles no Facebook, no Instagram, e a gente tem uma procura muito grande, tanto por alunos da universidade quanto por moradores do bairro. Esses cursos são bem procurados. Nesses tempos de quarentena, como está a arte para vocês? Bem, na quarentena a gente está aproveitando, não só eu como a companhia como um todo, a gente está aproveitando para mergulhar na nossa pesquisa mais via teoria, via referências, né, e dialogando, conversando muito via online, né, mas também bastante de saco cheio, assim, porque o teatro dá para se fazer outras coisas, dá para se fazer uma nova roupagem, que na verdade é uma outra obra, um outro tipo de obra, mas teatro mesmo, ao meu ver, não dá, né? Porque o teatro pressupõe olho no olho, presença física, né? Sentir o cheiro, assim. Não tem nada intermediando, né? Não tem meio, né? É olho no olho, assim. O teatro não é mídia, né? O teatro ele é presença. Então fica difícil, mas vai voltar. Disso eu não tenho a menor dúvida que vai voltar, porque o teatro tem 2.500 anos, então o teatro passou por muita peste, por muita merda, que todo mundo achava que não ia voltar a ser como era, e que também não é que vá voltar a ser como era, vai ser outra coisa e vai ser teatro, isso eu não tenho dúvida. A arte vai mudar, né? Porque as pessoas estão mudando, então as pessoas estão passando por uma experiência muito intensa, né, nesse período da quarentena, de maneiras diferentes, mas passando por uma experiência coletiva intensa, né? Então eu acho que também no campo da arte é a mesma coisa. As pessoas estão buscando maneiras de continuar fazendo arte, mesmo com o isolamento, e se envolve em alguns momentos assim a frustração de você não ter, por exemplo, o que no teatro é muito importante, que é a presença física ali. Mas em outros momentos faz a gente crescer também, porque é uma dificuldade grande que a gente tem que enfrentar, e com ela a gente percebe também o quanto a gente realmente é apaixonado por isso, porque a gente continua batalhando por isso, sonhando com isso, mesmo com tantas dificuldades. Então eu acredito também que quando terminar o isolamento social, a gente vai ter um outro tipo de presença, né? Acho que a gente vai valorizar isso de outra forma, assim. E eu já vejo, por exemplo, na nossa experiência, tudo que a gente vem lendo, experimentando, às vezes, por exemplo, através do vídeo, assistindo de grupos que também estão experimentando fazer um teatro, o que não é, né? Não é teatro, o teatro gravado, mas experimentando fazer nesse período, ou como a gente está fazendo, lendo bastante e refletindo sobre tudo que a gente já fez e planejando para o futuro, vai fazer com que, terminado esse período de isolamento social, a gente esteja bem diferente, eu acho. E a gente tem que fazer com
com que seja para melhor, eu acho. Uma responsabilidade nossa fazer com que seja para melhor. O que vocês indicam para as pessoas verem, lerem nesse período que a gente está? Acho que a primeira coisa que eu indicaria é leitura e, sobretudo, de dramaturgia. Dramaturgia clássica, dramaturgia grega, dramaturgia brasileira e dramaturgia de dramaturgo vivo, de dramaturga viva. Muitas e muitas e muitas dramaturgias estão rodando por aí. Na internet é uma imensidão e muitas dramaturgas e dramaturgos estão rodando por aí que você pode mandar uma mensagem e elas te mandam o texto. Então, eu acho que vale a pena conhecer, sobretudo para quem gosta de teatro e tudo mais. Eu também indicaria para as pessoas lerem, mas eu entendo também que tem momentos em que isso é difícil. Assistir filmes, assistir também, eu acho que é bastante válido assistir o que está sendo feito de teatro filmado, porque muitas vezes é uma oportunidade de, sabendo que aquilo não é a mesma coisa do presencial, mas é uma oportunidade de você conhecer mais pessoas, conhecer mais trabalhos, artistas, porque às vezes aquilo, você não queria ver aquela peça, mas ela tá só a um clique de você. Aí você assiste aquela peça e quem sabe depois do período do isolamento você vai ver aquele grupo, aquele artista. Então eu acho que tem esse ponto positivo de estar sendo feito tanta coisa tá disponível, cursos, oficinas também, disponível online. Aproveitar isso, mas também tendo umas pausas, porque senão a gente não aguenta, né? A gente fica muito cansado de ficar olhando só para a tela o tempo inteiro. Bem, obrigado Alex, obrigado Carol por ter participado com a gente aqui nesse programa. A gente é super fã de vocês, o trabalho que vocês têm junto com o Pimentas ali é muito bom. Acho que não tem alguém que lida com cultura no bairro que não conhece vocês. Por hoje é só, brigadão mesmo. Como eu sempre falo, curte a gente, compartilha, balança o sininho, que é super importante pra gente. Obrigado, viu? Tchau. Não, peraí, não vai embora não, peraí, eu tenho que dar um recado. Esse mês, a gente vai ter dentro de Guarulhos a 6ª Mostra Guarulhense de Cinema. São mais de 30 filmes, vão ser curtas-metragens, longas-metragens e documentários. Vai ter filme para todos os gostos, vai ser bem bacana. E esse ano vai ser tudo online, porque a gente está passando esse treco aí fora, então vai ser tudo online, de graça, é bem legal. Eu, se eu fosse você, não ia perder não, porque é bem bacana. Não esquece não.